Prazer estar aqui com vocês. Mais uma entrevista que eu acho que vai edificar muito a minha vida, tá? Era uma coisa que eu planejava fazer já há muito tempo. Tem um delayzinho e vamos chegar assim. A audiência geralmente é pequena, mas eu compenso isso com a visualização de hoje para amanhã. E essa entrevista, gente, ela está no meu coração há muito tempo, porque a gente se identifica com determinadas coisas. E eu descobri o Oswaldo, eu não conhecia, pelas redes sociais. Eu vi que ele tinha a mesma coisa. Relaxe, né? Nós estamos fazendo a transmissão simultânea e alguém está ligando para ele. Isso. Então, assim como você não pode se incomodar quando alguém me liga, também esqueça esse... Eu posso botar em silencioso não, né? Não. A pessoa vai parar. A pessoa vai parar. Uhum. Entendeu? Ó, Ivândia Moral, obrigado. Eduardo Buda, obrigado também pela audiência, né? A gente vai ter pessoas aqui que entram, saem. Não, uma média de 40, 50 pessoas, né? E por quê? Porque eu comecei a ver a disposição que o Oswaldo Souza tinha para produzir o conteúdo dele, né? E eu fui discriminado quando eu comecei a fazer minhas participações na internet, as pessoas, porque você veja bem, eu vinha de um nicho. Eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sempre fiz as minhas produções e eu encontrei a imagem da internet para fazer o entretenimento. Fui para uma produtora, como todo mundo sabe, os custos eram altíssimos e eu comecei a entender que o Instagram era uma mídia social. O YouTube é um site de pesquisa. Não é isso. Então eu achava que aqui no Instagram eu teria. Aí consultei um amigo Edson Barreto de Brasília, está hoje na Record, era diretor de tecnologia da Rede Globo em Brasília, e ele me falou, um formato, quem criou foi o TikTok. Mas o Instagram lançou agora. Obrigado aí, Paulinho César. O Instagram lança agora, e você pode tentar. Eu tentei, então o que eu faço? Eu quero só a visualização de 24 horas. Fica hospedado no Instagram. E eu tenho hoje quase 200 entrevistas. Eu tenho hoje o maior portfólio da cultura sergipana. E eu pretendo chegar, entendeu, a 5.000 entrevistas em 2 anos e meio. Não vou chegar não. Vai chegar a 3.000. Não, também não é menos. 2.500. Edu Amado, obrigado. Entendeu? Então você veja bem, eu não estou preocupado em ter muita visualização, eu não estou preocupado em que todo mundo... Eu estou preocupado em levar, ofertar histórias da cultura, histórias da vida sergipana, histórias do meu cotidiano. E quando eu vi o Oswaldo, eu digo, esse cara tem a pegada que eu tenho. Procurei ficar amigo dele. Quando eu encontrei a primeira vez no mercado, eu não sabia que ele era gestor, e eu sempre brincava, olha, sou seu fã, e eu sou fã mesmo. E eu fiquei criando a oportunidade para convidá-lo. E aí eu disse, olha, eu não falo de política, porque eu não entendo, eu não trabalho numa casa política plural, mas a política não entra no espaço dos meus internautas. Porque esse negócio de seguidores, às vezes o cara segue só para corujar, né, como diria o Tom Lopes. Então você veja, fique todo mundo à vontade. A partir de agora eu estou conversando com um cara que merece toda a nossa consideração, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, porque se tem uma coisa que ele tem é credibilidade. E eu sou fã de Oswaldo Souza, porque somos dois idosos no campo da internet. E aí? Boa noite. Boa noite. Tudo na paz? Tudo na paz, né? Tudo na paz. Que pegada bonita, né? Que leveza. Valadão, que leveza. Eu que posso falar que sou seu fã, né? Eu que posso falar que sou seu fã, sou admirador. Não, eu sou seu fã. Há muitos e muitos anos, até porque você é uma
você é referência nessa área de jornalismo, você é referência no nosso estado e no Brasil, tá? Dessa coisa diferente, você é alegre, você é bonito por dentro e por fora. Tá? Todas as vezes que eu encontro Valadão, eu sempre dou um abraço bem forte nele, né? E digo todas as vezes, sou seu fã, viu? Sou seu fã. Ainda mando um coraçãozinho, né? Mas olha, eu sou fã dele. Eu sou fã dele. Porque ele acontece na internet muito antes de mim. Eu tinha uma participação discreta na internet e ele, muito mais leve do que eu, ele fez dancinha. Faz. Muito antes de mim, entendeu? Eu, no início, há uns 8 ou 10 anos atrás, eu era um jornalista que fazia alguns comentários, entendeu? Cheguei a ter 12 mil seguidores no TikTok, cansei do TikTok e apaguei, né? Instagram, eu tive vários Faces e saí apagando, então ficou o Instagram e o YouTube é uma base. Eu uso o YouTube porque eu estou construindo nesse exato momento um novo endereço. Isso. Que é www.valadãotv.com.br, que é um blogspot. Então, eu pego este vídeo de hoje, eu coloco ele no YouTube e do YouTube eu coloco ele no blog. Mas eu estou construindo ainda. Por enquanto, a minha moradia é aqui no Instagram. Futuramente eu quero transmitir pelo Blogspot. Aí você vai dizer qual a diferença. Se a gente vai pegar alguma coisa com música, o YouTube de imediato corta. Corta, tem negócio de... Então a gente tem que sair do nicho do YouTube. A gente tem que, do Instagram, tentar encontrar... Tem pessoas... Eu tenho uma solução. Seria você trabalhar com OBS. Só que eu não tenho essa habilidade. Eu sou um comunicador do microfone para a tela. Do microfone para trás, eu sou uma anta. Eu não consigo ter esses aparatos técnicos operacionais. Nesse ponto você está melhor do que eu. Assim, não é que estou melhor do que você, né? Eu procurei me adequar ao mundo que eu estou vivendo, né? Por exemplo, se você perguntar para mim como começou, né? Como começou essa questão de rede social, como começou esse mundo aí. Eu não sei nem dizer como começou, até porque eu sou muito tímido em relação à câmera. E eu costumo dizer que quando eu fiz meu primeiro Face, vamos chamar Face, eu chamava meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, né? Rafael, Maria Luísa, Pedro e Alessandra, do qual eu mando um beijo. Você fazia muito na piscina de sua casa. Eu faço em tudo. Eu faço conteúdo aonde eu achar lindo. A rede social para mim é muito leveza, tá? É leve, eu sou muito leve na rede social. Eu costumo dizer que eu não gosto de muita firula, tá? Eu gosto de muita firula. Firula. É uma frase meia, mas eu não gosto de muita firula. Eu gosto de ser eu, tá? Eu sou eu. Aquilo que você está vendo na rede social é Oswaldo. É Oswaldo que sorri, é Oswaldo que dança, mesmo sem saber dançar. É Oswaldo que vai com a hora de fit dance no meio de pessoas com 18, com 20, com 100, com 200, e eu estou ali numa pegada sem nenhuma preocupação de ter ritmo. Eu quero estar no meio deles, eu quero estar dançando. Tá? Isso aí eu faço, eu mostro muito comida, né? Eu mostro muito comida. Eu acho que eu mostro o cotidiano. Tá? Você cozinha? Valadão, não. Não sei se você cozinha, eu estou brincando, eu como muito. Comer eu vejo. Como direto, tá? Direto. Cozinhar não, mas assim, se você tem 2 especialidades. Sopa de mocotó, mão de vaca, que eu sou craque, e caruru. O meu é imbatível. Paneladas. Isso, panelada. Agora sim, eu sou do mundo da alegria. Como comer para mim é muito bom, né? Você não tem problema de colesterol? Não tenho. De diabetes? Não nada, tenho, né? nada. Se tem alguém com a saúde e beleza, chama-se Oswaldo. Bom. Eu tô numa. Agora, eu acho que eu tenho uma. Não sei se é fórmula, né? Mas eu tenho uma coisa muito boa. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Nessa parte eu fumei cigarro até os 50 anos, dos 13 aos 50, e beber
De vez em quando eu ainda tomo uma cervejinha. É assim, eu nunca bebi, nunca fumei. Eu acho que é aí que tá o tchan da história, tá certo? E passo uma noite inteira numa festa. Você sabe que eu sou produtor, né? Eu faço produção, eu faço várias coisas, né? Então assim, e a rede social, ela hoje, para mim hoje, ela é um mecanismo de eu poder levar para as pessoas e mostrar que a idade pouco importa. E ó, se eu consigo fazer, porque você não consegue fazer. Se eu consigo dançar, você não consegue dançar. Né? Eu acho que eu sou um agente de motivação para as pessoas que estão chegando agora. Eu acho que eu sou um instrumento usando as redes sociais para mostrar que a vida tem leveza. Eu danço, eu faço academia, eu faço hidro, eu como, eu faço infraestrutura, eu faço eventos. E eu mostro para as pessoas que isso é muito bom. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer nas redes sociais, Valadão, é mostrar aquilo que o povo não vê, que é bastidor. Eu sou fã do bastidor. Se dependesse de mim, eu ficaria, todo o meu conteúdo é bastidor. Eu tô doido para mostrar esse monte de parafernália que tem aqui na frente. Sabe? Isso para mim é vida. Tá? Isso para mim é vida. Eu não vou poder virar a câmera, até porque eu estou sendo entrevistado, não estou entrevistando. Estamos. Não, mas eu estou sendo entrevistado. Estamos gerando conteúdo. Mas assim, esse conteúdo desse monte de fio, esse conteúdo verdadeiro, tá? Eu não uso filtro. Você pode olhar na minha rede social, eu não uso filtro. Tá? Nem na TV eu gostava de maquiagem. Eu não uso filtro. Mas olha, você veja bem, a gente vive mas não, aprendendo. só um minutinho, Valadão. Eu não uso, mas eu sou a favor, quem quiser usar todo recurso que tem a vida. Tá? Eu costumo dizer que a vida é aquilo que você quer fazer. Com maquiagem, sem maquiagem, do seu jeito. A gente tem que viver do jeito que a gente quer viver. Não é porque eu queira viver assim, é porque eu sou alérgico. Aí quando bota maquiagem, os olhos vão ficar vermelhos. Eu tive algumas reações alérgicas. Eu não uso perfume. Mas quando eu falo de maquiagem, eu falo nos filtros. Sim. Quando eu pensei que era maquiagem de maquiadora de televisão. Não. Quando eu falo de filtros. Também eu nunca uso. Eu nunca uso. Agora, eu aprendi uma coisa. Gente, eu estou fazendo, e o Oswaldo tá com uma imagem. Se você quiser lá, procura Oswaldo Souza. Oswaldo Souza.s, né? .s. A imagem dele tá muito boa. A minha tá um pouco chapada. Ele encontrou um ângulo que eu até então não tinha tido condição de ver. Ele é um pouquinho mais alto. Eu levei um pouco a altura. A altura ficou ideal para mim. E aqui no meu, eu tô bem mais gordo. Ali eu tô mais magro. Não sei. Mas entendeu? Se você olhar, eu não estou usando a câmera. Eu estou usando a câmera. Eu estou usando a câmera traseira. Eu estou usando a minha que não é muito normal não isso. Inclusive eu comprei uma engenhoca que eu posso usar a traseira aqui. Só que na realidade o que a gente faz? A gente espelha no monitor de televisão que eu tenho e eu estou tendo o retorno da gente. Agora aqui nós estamos bonitão. Mas eu estou lindo ali na telinha, cara. Eu estou lindo na telinha e você está lindo na telinha. Tá? Na minha. É um gozador. Não, não é gozador não, eu estou falando sério. Eu até brinco. Oswaldo, você acha todo mundo lindo? Eu acho todo mundo lindo. Mas a criatura, nós somos criaturas. E nós fomos feitos à imagem de Deus. Então a beleza da criatura é ímpar. Ímpar. Isso. Todo mundo é bonito. Isso mesmo. Agora tem gente que é chata. Aí você veja bem. Qual é o mandamento de Deus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É para amar como Cristo amou. Não é amar como eu amo, não, que eu posso estar com raiva. Então, amar é um mandamento cristão. Agora é difícil muitas vezes a gente gostar. Eu estava dizendo hoje aqui a Helena que tem uma pessoa... Helena é sua assessora, né? É sua não, produtora? É minha companheira, minha namorada. Sim, mas é a produtora. Ela que trouxe água, ela que... Não, você deu sorte hoje que ela veio tomar café aqui. Entendeu? Ela só vem aqui... Parei, Helena, para você o coraçãozinho, viu? Um beijo de Oswaldo. Tá vendo? Ela se muda na sexta-feira de mala e cuia, entendeu? E é a minha companheira.
Mas ela lá e eu cá. Eu acho que eu vou fazer 70 anos. É muita idade. E ela é bem mais jovem, eu não vou entrevar a vida dela. E tem uma coisa que eu sempre faço, Valadão. Eu vou só dar um toque no meu aí, vou dar uma pimentada aqui, tá? Primeiro, pessoal aí, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui sendo entrevistado, tá? Eu estou sendo proseando, está proseando comigo. Eu estou aqui no estúdio de Valadão. Eu estou apenas cronando, eu estou apenas copiando, estou apenas mascarando e fazendo uma coisa diferente. Estou no meu Instagram, ele está lá no podcast. Conseguimos fazer uma transmissão simultânea, como o Instagram não permite. A sorte dele é que eu tinha um outro tripé, porque eu cheguei a pensar em fazer isso com o YouTube, tá? Para fazer deitado. Só que você veja bem, quando eu pensei em fazer, a operação ficou muito difícil. Eu tinha que ter 2 canais da mesa. E aí, como meus entrevistados, 80%, só chegam 10 para as 7? Eu chego cedo, né? Você chegou cedo. Mas a maioria só chega 10 para as 7. Então, a gente tem só feito no Instagram. E aí, é uma transmissão simultânea em 2 perfis. Você pode assistir em osvaldosouza.s ou em Valadão TV _podcast. Peço ao pessoal que me segue que siga Osvaldo. E eu também peço a mesma coisa, né? Que vocês que seguem o Osvaldo aí, seria uma honra poder tê-los aqui comigo. E só para lembrar vocês aí que eu vou colocar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, esse nosso podcast, lá nas minhas plataformas vizinhas. Tudo que eu faço no Instagram, eu coloco nas plataformas vizinhas. Tá? Tudo. E você vai estar lá porque ele vai ficar na história a vida inteira. Bacana isso, bacana. Osvaldo, você nasceu onde? Eu nasci em Aracaju, Sergipe, né? Eu costumo dizer que eu nasci em Aracaju, Sergipe, Brasil. Eu nasci na rua Rio Grande do Sul, com Acre. Nasci e vivi durante anos e anos lá, na mesma casa. Meu pai chama-se Oscar Bispo dos Santos, minha mãe Josefa Souza Santos, e tenho 8 irmãos, 9 comigo. Para completar, Valadão, a minha mãe criou mais 3. Legal demais, né? Legal demais. Então, você veja bem, você nasceu no Aribé. No Aribé. Estudou aonde, Osvaldo? No Presidente Vargas, no Costa e Silva, e tive o privilégio depois de ensinar no Presidente Vargas. Me formei nessa Por sua altura, você jogou basquete? Joguei vôlei e basquete também. Joguei tudo. Na verdade, eu fiz todos os esportes do mundo, tá? Mas na verdade eu sempre gostei de liderar. Então eu sempre passava para ser instrutor, ou professor, ou treinador. Quer dizer então que você deu aula, então você se formou em pedagogia? Não, eu fiz curso técnico na época de educação física que tinha. Eu não fiz, a minha parte superior é administração, mas eu fiz curso técnico nessa área e treinava sim. Na época eu treinei, mas eu estudei no Costa Civil no Presidente Vargas. Os empregos que se abriram no primeiro momento do jovem Osvaldo? Meu primeiro emprego, primeiro eu fui servir as Forças Armadas, né? Eu fui para o Exército Brasileiro, tá? Em 79 eu servi lá no Exército. Mas isso aqui eu tenho o maior cuidado do mundo. O jornalista Tony Alcântara essa semana me ligou e virou e disse: rapaz, eu sei o que foi, disse, você estava mijado. Nada. Eu digo, não, nem, deixa eu te explicar. Eu tenho que beber água porque eu tenho refluxo. Senão eu vou ficar assim. Aí quando começa a querer dar o refluxo, eu bebo água. E na ansiedade de beber rápido e fechar aqui, a água, mano, já derramou umas 10 vezes. Derrama na blusa, derruba na calça. Entendeu? Eu digo, não, Tony. Aí disse, então diga porque eu fiquei horrorizado. Jornalista. Ele deveria ter mandado alguma coisa. Não avisou. Não avisou. Mas como ele observou, talvez outras pessoas, gente. E agora eu vou tomar esse cuidado também. Você não está mijado, né? Não, ainda não. Ainda não. Não está mijado, não. Ainda não. Nem você, né? Mas depois que passar aí dos 70 vai ser normal isso. Nada que não saia na urina. Bom, e aí você vai para o Exército Brasileiro. Depois eu fui para Petrobras. Fiquei
quase 38 anos na Petrobras. Então você hoje é aposentado pela Petrobras? Aposentado da Petrobras e aposentado no INSS. Tenho esse privilégio de ter trabalhado numa empresa. É porque a Petrobras é pela Petros? Pela Petros. E o INSS é pelo que eu paguei lá, né? Pelo que você pagou. Então eu tenho duas aposentadorias, da Petrobras e do INSS. Maravilha isso. Maravilha isso. E eu fiquei durante esses anos todos na Petrobras, eu passei quase 25 anos sendo gestor da área de infraestrutura e logística e obras. Então você é um empreiteiro. Eu sou um líder. Eu lidero o processo e tem uma coisa na minha vida que eu acho legal. Eu lidero onde tem pessoas que precisam da minha liderança. Bacana. Eu trabalhei sempre com obras, e trabalhei sempre com infraestrutura e trabalhei sempre com eventos. A parte de eventos, vamos olhar. Quando a gente fala muito em eventos, puxa muito para o entretenimento, principalmente para essa coisa de artística. Como essa visão a adentrar no mundo artístico te chegou? O mundo artístico, para mim, eu costumo dizer o seguinte: eu comecei a fazer eventos quando eu tinha 12 anos de idade. Como? Eu fiz o primeiro campeonato de botão do Aribé. Futebol Bacana. de mesa. Futebol de mesa. Pouca gente vai saber aí que futebol de mesa é botão. Botão. E eu organizei na época, lá na pracinha do Siqueira, na pracinha ali onde tem a igreja Nossa de Luz por ali, eu fiz um campeonato de botão com arena. Eu criei um campo de botão, fiz um cercamento na época e o jogador ficava dentro e o pessoal... Que ano foi isso? Rapaz, eu tinha 12 anos, eu tenho 65, é muito ano para trás, né? Então, assim, Deus me deu o dom de eu sempre liderar. Você tem só 65? Só 65, mas estou lindo, não estou? Misericórdia. Estou no auge do auge do auge. Eu achava que você tinha também na faixa aí de 69, 70. Não, cara, eu sou muito jovem, cara. Jovem, eu vou estar muito jovem sempre. Você foi do tempo da Só Campos. Isso, né? Da Só Campos. De Mané Risadinha. Mané Inclusive, Risadinha, vou da trazer. Cinelândia. Mané Risadinha vai vir aqui também contar a história dele. Assim, e aí eu costumo dizer, eu sempre falo, né? Eu nasci para liderar. Eu nunca dei um prego na minha vida. Eu nunca trabalhei, só liderei. Você acredita? Mas você não acha que você liderar é trabalho? Não, porque eu me divirto muito daquilo que eu faço. A vida inteira. Eu não trabalho, eu brinco. Eu não trabalho, eu brinco. Por isso que o resultado do meu trabalho são maravilhosos, são fantásticos. Você sabe a primeira referência sua quem me deu? Não. Augusto Celestino. Eu tenho uma relação com o seu Augusto desde o início do Precaju. Uhum. Tá? Quando começou o Precaju, eu acompanhei suas férias com amor. Inclusive um detalhe que eu estava conversando no dia aqui com o Montavão, quando o Precaju aconteceu num terreno que era do Shopping Rio Mar. Foi. E o Aldenir Pires, que era o gerente do shopping, era primo carnal ou irmão, não me lembro, de Antônio Piuga, o pai dessa menina do Buana, do restaurante. Sim. De Marta. Né? E o senhor falou o que de mim? Chega já. Aí, resultado, o Precaju precisava daquele terreno. E eu disse, não, eu me dou bem, porque eu tive um restaurante na 13 de julho, Joaci Góes, que era da Góes Coabita, a dona, eles eram nossos clientes, e eu fui conversar com a Ceni, e a Góes Coabita autorizou o empréstimo, a cedência do terreno, para fazer o primeiro Precaju, que foi aquela praça do Apartheid. E aquela praça saiu um empréstimo para Valadão. Por isso que eu digo que eu sou fundador do Precaju. Entendeu? E aí eu tenho essa relação com o seu Augusto. Primeiro com o Lorival. Fabiano era muito jovem. Fabiano tornou-se um grande empresário alguns anos para cá. Não é novo. Mas na época, a nossa relação era com Zé Pedro, era com Tuca, os primos e irmãos deles.
Aí, ano retrasado, tem uns 3 anos, eu fui à armação do Precaju e você estava tocando Isso. do jeito que o seu Augusto gosta. E ele me disse, não, ele disse o seguinte, esse rapaz é muito bom, me dá muita tranquilidade. Entendeu? Aí eu lhe vi de longe. E aí eu comecei, poxa, eu tenho que conhecer esse cara. E só fui lhe encontrar depois no mercado. Vários anos eu sempre sou contratado, né, o pessoal de Augusto para fazer a parte de infraestrutura e produção. Vários anos eu fiz isso. E assim, esse Augusto para mim é referência. É um grande homem. Referência. Eu sempre o admirei e vou admirar pelo resto da minha vida. Gratidão por ter uma amizade com ele, dona Nicinha. Mas vamos lá. A parte artística, como foi os seus primeiros empreendimentos de entretenimento, de produção artística? Eu estou falando da referência do Botão. Então, sim. Tá, tudo bem. Aí depois, aonde surgiu essa coisa? Infraestrutura para mim é preparar o show para que as pessoas se divirtam e a gente não perceba. Aí eu comecei a me especializar. Eu vou falar uma coisa para você aqui, eu sou espírita. Amém. Sou espírita. E tem uma coisa que só o espiritismo vai explicar, né? Eu não sei explicar muito, mas eu tenho um dom diferenciado. Eu consigo enxergar aquilo na frente. Então assim, vem o estalo assim, eu vou e faço. Tá? Vou e faço. E essa questão de infraestrutura, essa questão de show, essa questão de não sei de onde veio. Tá? Você sabe que eu tenho um sonho que eu nunca consegui fazer. Qual é? Eu queria ser um diretor de enredo na escola de samba. Eu cheguei a escrever para trabalhar no Rio de Janeiro e ser o cara que prepara toda a escola de samba. E eu não consegui ser ainda. Mas eu queria tomar conta da escola de samba e fazer um enredo. E desenvolver o enredo com Rapaz, tudo. aquilo ali é peleja, viu? Eu tive a oportunidade de sair em escola de samba no Rio de Janeiro. Eu produzi aqui uma escola de samba. Eu sei. Acadêmicos do Lixo, eu sei. que Marcelo Bonfim era diretor da Emurbe ou Ensurbe? Ensurbe. Ensurbe, né? Que mexia com o lixo. Isso. Entendeu? Então, Marcelo Bonfim, eu tinha um restaurante ali na 13 de julho, Marcelo, meu parceiro, entendeu? E a gente estruturou uma escola de samba, eu, ele, Tonho Baixinho, Zé, Bispo, o irmão de Doca do Rasgadinho, Sei quem é. entendeu? E nós colocamos uma escola de samba de verdade na pista. Eu tinha já algumas participações com Isabel e o marido na Tubarão da Praia. Mas para estar coordenando na frente de um trabalho, quem me deu essa oportunidade foi Marcelo Bonfim. Eu acho isso tão leve, eu faço com tanta leveza. Né? Quanto mais gente trabalhando, quanto mais movimento é que me encanta. Eu consigo liderar e trabalhar com quanto mais gente melhor. Mas o Precaju não fica atrás de uma produção de uma escola de samba. Não fica não. Mas é diferente. O Precaju, ele tem os enredos, ele tem tudo. Mas a escola de samba, ela tem uma história. A gente conta uma história. É temático, né? A gente conta uma história. E todo mundo obedece a um líder maior. Eu vou dizer a você que você vai ficar até abismado. Eu fui ator do Mobral. Contratado, minha carteira assinada como ator do Mobral. Sabe quem era o diretor? Severo da Celina. Naquela época eu andei o estado todo pelo Mobral com a peça Morte e Vida de Severina. Eu me lembro. A primeira vez que eu era fiz teatro aqui foi com Severo da Celina. Ele tinha um grupo Grifacaca. E aqui esse grupo foi que o estado contratou ele para andar 70 e não sei quantos municípios na época. A gente andava fazendo Morte e Vida de Severino, eu era ator. Eu fiz, salvo engano, não foi Terrinho Transi não. Foi uma peça produzida dentro da Escola Técnica Federal, onde aconteceu o Alcosa. Eu era aluno, Severo era aluno, e nós produzimos. O Grifacaca é um projeto de Severo da Celina, mas ele nasceu
dentro da Escola Técnica Federal. Que o Instituto de Severo fica no Rodrigo de Goiás, se não me engano. Lá em cima. Lá mas no nessa Goiás. época, estávamos eu, ele, não sei se você lembra de Diomedes. Sei, Que professor foi, Diomedes. professor Diomedes era colega nosso. Isso. Antônio Corumba, Carlos Nobre, Isso. Sérgio Bezerra, Isso. que foi vereador, entendeu? Emanuel Nascimento. Todos nós éramos alunos da Escola Técnica. Uhum. Entendeu? Quer dizer, aí você tem também uma participação no teatro. Eu fiz sim. Cantor? Não, nunca cantei, eu não sei cantar. Né? Mas eu descobri que as redes sociais hoje e o mundo é tão bacano que mesmo sem ter voz você faz sucesso. O mundo cabe todo mundo. Se você olhar assim, Tarcísio do Acordeon não era cantor. Não era cantor e hoje faz sucesso. Né? Muita gente. Então assim, eu costumo dizer que o mundo está tão bacano que cabe para todo mundo. Tá? Então assim, se eu não tenho voz, se quiser cantar amanhã eu vou cantar, talvez eu faça sucesso. Porque cabe espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, graças a Deus, com esse mundo de redes sociais, com essa descentralização da imprensa em todo sentido, trouxe essa oportunidade de trazer pessoas de qualquer pilates, de qualquer coisa, tá certo? E você pode fazer sucesso sim. Não sei cantar, mas de repente até eu posso cantar amanhã. Você se coloca como um blogueiro, né? Eu me coloco como... Eu nem sei o que é que eu sou, só sei que eu sou motivador. Mas você veja bem, o diferencial em uma pessoa culta, com formação e educação no campo da internet, não é um blogueiro comum. Porque hoje tem pessoas que não sabem ler, e também não é desmérito de ninguém. Não sabe escrever, mas se acham no direito em opinar na vida social, econômica e política do país, sem saber muitas vezes o que está dizendo e sem ter um preparo. Isso mesmo. O que não é o seu caso. Não. Até porque meus conteúdos, eu não ando na questão de política. Tá? Eu não ando na questão política. Meus conteúdos são conteúdos leves. E quem sou eu para falar de... Primeiro, não quero. E como você disse aqui, falou de política, eu não chamo aqui. Entre aspas, né? Você não vai chamar política porque você não gosta de política. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Eu tive uma brilhante entrevista com a doutora Eugênia Teixeira, que é a viúva do ex-deputado federal, ex-prefeito José Carlos Teixeira. Uhum. Ela acompanhou a dona Violeta Neves na campanha das diretas. E ela falou de política, mas de uma maneira tão leve. Não é o que me estressa na política, Oswaldo, é a postura da polarização política, a postura do partidarismo. Eu entendo que o jornalista não pode deixar de ser imparcial. Tá? Então você veja bem, a minha preferência eleitoral, não cabe eu estar dizendo aqui o que eu penso, em quem eu voto, em quem eu gosto e em quem eu não gosto, para não influenciar as pessoas que me acompanham. Cada um deve fazer a sua avaliação. A democracia pede que o que é bom para mim pode não ser bom para você. Você tem uma outra visão, direita, esquerda, centro, não deveria estar nas mídias sociais, nem na mídia impressa, escrita, nem televisada. Eu não quero crer que jornalista deva fazer militância política partidária nos veículos. Eu tenho, talvez eu seja um dos primeiros a ter um podcast móvel. Eu tenho uma mesa, eu vou para qualquer local. E na época de campanha, vários políticos de todos os partidos vieram prosear comigo. E fizeram entrevista comigo. Tá? Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa estar envolvido com política. Sim, principalmente a política pública. Agora, a política partidária não, essa perversa. Muitas vezes É enganosa. O termo é esse, é perversa, é enganosa, é tendenciosa, quem vê cara não vê coração. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, e é de coração, tá? Eu acho que o mundo
na política, política de partido, política de político, eu acho que nós estamos cheios de políticos bons. Eu acho que a esmagadora maioria são de políticos maravilhosamente perfeitos e que têm uma ideia brilhante. Infelizmente, hoje o cara que grita do jeito mais bruto, do jeito mais... Ele consegue sobressair. Tá? Mas assim, eu acredito muito no político. Isso é de coração, tá? Eu sei não. E eu respeito todas as suas opiniões. Eu só quero te dizer o seguinte: sentimentos sórdidos transformaram um anjo de luz em demônio. Isso é verdade. Lúcifer quis a glória de Deus. E Deus, com a sua sapiência e a sua soberania, conseguiu derrubar ele. E os políticos têm que entender que não é agir de forma tendenciosa, não é com posturas sórdidas que ele vai atingir o apogeu. Tem uma coisa hoje que é muito comum se falar, que são os gabinetes do mal. Eu fui de um tempo que, infelizmente, o jornalista valia pela capacidade de fazer mal. E eu nunca vendi a minha opinião. Eu trabalhei em diversos veículos, eu desafio o político. Você sabe que político hoje está de bem, amanhã está de mal. Pode vir aqui dizer que me pagou alguma coisa e me deu dinheiro. Vai estar aberto. E se ele quiser me convidar para conversar num campo neutro, alegando, não, já comprei a sua opinião, você se vende, está desafiado de ouvir. Eu fico muito preocupado, você entrou numa coisa muito interessante, esse mundo de digital influencer, esse mundo de blogueiro, está tendo uma tendência que eu acho que para mim é muito ruim, eu ser contratado por uma prefeitura, eu ser contratado como blogueiro, por um político, não sei o que, simplesmente está falando daquilo. Aí que você falou, né? Mas, Oswaldo, escute bem. Se você é contratado para fazer uma transmissão de alguma coisa... mas é diferente. É diferente. Agora, necessariamente, a prefeitura ou o político não pode exigir que você fale bem dela. Você não pode falar mal, por uma questão de ética. Mas você tem que reportar a realidade. Mas o que está acontecendo muito no Brasil, fala no Brasil como um todo, né? Alguns digital influencers, alguns blogueiros, eles são contratados como cargo de confiança de prefeitura mesmo, não é para transmissão, não é para fazer uma entrevista. É cabo eleitoral, é pistoleiro político usando as redes sociais. E aí você veja bem, mas isso incorre num crime, porque uma prefeitura não pode contratar... Estou falando do Brasil, tá? Estou falando do Brasil. Não, eu vou logo para prefeitura, porque você veja bem, quantas prefeituras nós temos? 5 mil. O Brasil, nenhum blogueiro, ou 5, 6 ou 8, teriam acesso à assessoria de comunicação do governo federal. Mas a cada prefeitura, cada município tem seus blogueiros que são a favor, tem os seus militantes contra, e aí você veja bem, aí está o gabinete do mal que geram fake news que só faz destruir a população brasileira. Quando eu digo prefeitura, eu não estou falando prefeitura de tal município, não. Eu acho que prefeitura nenhuma pode, até mesmo que existem normas para a publicação institucional dos municípios, tá? Aí você veja bem, quando você sai dos municípios, nós temos o quê? Os estados brasileiros. Aí já tem um filtro. Não é todo blogueiro que vai ter acesso às secretarias de comunicação. Sai de, eu não sei quantos municípios nós temos, mas são mais de 5 mil no Brasil. Isso mesmo. Mais de 5 mil. Mas quando você vai para o estado, são 20 e poucos estados. E fica 70 e pouco. Tá? E aí você veja bem, quando você vem só em Sergipe, tem 75 municípios. Então, 75 municípios que cada um vai ter um blogueiro que é simpatizante, que ajudou eleitoralmente, e a prefeitura pode contratar esse blogueiro.
Não acho que esteja fazendo errado, não. Agora, o que a prefeitura tem que ter é uma normativa para saber o que pode ser feito. O prefeito não pode pegar o Instagram da prefeitura para poder se autopromover. Ele pode ir no dele. E desde quando o digital influencer que dê suporte a ele, o videomaker que dê, não seja remunerado com dinheiro público. Então, eu não estou aqui para tirar o emprego de ninguém, e eu acho que é uma profissão nova que está acontecendo, que são os blogueiros, os videomakers, e merecem trabalhar. Agora é preciso que tenhamos ética. A coisa complica, porque quando você estuda jornalismo, radialismo, você tem éticas da profissão. E existem hoje normas profissionais. Tem a lei de imprensa, do que pode e o que não pode, que rege isso dentro dos veículos que são concessões públicas. Isso. Quando no campo da internet, ainda está tentando se organizar. Vai ser complicado, né? E o que é que acontece é o seguinte: você pega movimentos, por exemplo, eu me lembro muito Nazário Pimentel, ele dizia, o Jornal do Sergipe não dá suicídio. Nós não... Suicídio aconteceu, não dava. Porque aí você diz, por que não dá o suicídio? Porque a gente sabia que quando você divulga um suicídio, você estimula a 3 ou 4 pessoas a fazer a mesma coisa. A fazer a mesma coisa. Então, de serviço. Aí nós tivemos um suicídio semana passada, todo mundo querendo descer detalhes, mandando jornalismo. Eu acho isso de uma crueldade, de uma desumanidade terrível. Aí vamos lá, a postura de um político estar com mandato, aí o político inimigo paga um blogueiro para sentar a ripa. Isso não é de Deus, não. Esses gabinetes do mal não são de Deus. Cada qual no seu qual. As prefeituras devem continuar fazendo suas publicações institucionais. Existem hoje funcionários concursados em muitos órgãos que vivem como blogueiros. São digitais influencers concursados. O concurso foi para jornalismo, o concurso foi para comunicação, mas eles estão exercendo. E a gente aplaude. Então não estou aqui para tirar o ganha-pão de ninguém. Eu estou aqui para pedir que, por favor, tenham ética profissional em saber o que criticam. Não me cabe, Oswaldo, eu estar aqui e para lhe atingir, vou atingir seu filho ou vou atingir sua esposa. Quer dizer, isso é coisa do capeta. Mas voltemos a Oswaldo, tá? Eu estou conversa, né? Com 19 horas e 40 minutos e agora a gente vai chegar a um ponto que eu acho muito interessante, tá? Com a efetivação da prefeita de Aracaju, eu não entendo muito de política, a Emília Corrêa, ela chega, entendeu? E a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos líderes. E toda autoridade na terra vem do céu. Então, se ela ganhou, ela tem uma autoridade espiritual, ela é a prefeita de todos. E o que me agradou nessa estrutura foi, em tempos de internet, o design que o secretário de comunicação, meu colega Ricardo Marques, eu não quero entrar nos méritos, tá? Mais uma vez eu não entendo, mas eu acho que o Ricardo é um cara extremamente competente, como jornalista na TV Sergipe, teve na TV Atalaia, apresentador, ele foi telenoticiarista na TV Sergipe e na TV Atalaia ele foi apresentador de TV, portanto meu colega. Tá? Eu acredito muito nele, um cara com uma visão cristã muito boa, ele é adventista do sétimo dia, mas ele resgata uma coisa que eu achei interessantíssima, um núcleo para fazer divulgação institucional da prefeitura. E aí é onde eu descubro Oswaldo lá. Mas
Me conte como você chegou Não, a vamos isso. lá. Ricardo para mim é referência, né? Ricardo para mim é referência. Hoje eu vejo e conheço o Ricardo de muito tempo. De muito tempo. Você tem 17 minutos para falar dele. Não, eu não vou falar muito não, até porque eu quero outro conteúdo, tá? Mas falar de Ricardo hoje para mim é uma referência, é um líder, eu conheço ele de muito tempo. Ricardo foi um vereador brilhante. Concordo. Brilhante, um cara com a postura ética e uma postura de cobrar. Ricardo vive o tempo inteiro junto do povo. Ricardo é povo. Por isso que ele gosta muito de trabalhar com ele, porque é povo. Ricardo, ele não mede esforço para estar... se você olhar em 2023, há 2 anos atrás, teve aquela inundação na zona de expansão. Ricardo vivia lá dentro, na lama, acudindo o povo. Tá? Então, assim, e ele continua nessa mesma pegada, mesmo sendo vice-prefeito junto com a Emília. Eu não vejo a participação dele como político tão importante. Eu vejo como cidadão, como cristão adventista, ele estava na frente. Mas aí é que tá o brilho de Ricardo. Ricardo, ele é um político diferente dos que está aí. Ele tem uma visão cristã. Pronto. Entendeu? Então, isso é ação humanitária, não é ação política. Sim, mas aí ele está sempre usou o cargo dele para estar perto das pessoas. Se todos os políticos fizessem isso, nós estaríamos com um país extremamente diferente. Tá? Ricardo foi diferente. Tá? Eu posso falar de Ricardo porque eu convivo com ele. Tá? Eu trabalho na assessoria dele, mas conheço o Ricardo antes de chegar na prefeitura. Ricardo, eu trabalhava na prefeitura anteriormente e ele me procurava direto para ajudar o povo. Ele dizia, bota uma máquina que tem gente sofrendo ali. Tá? Ricardo é de... Gival, obrigado pela audiência. Ele é para mim uma liderança que vai chegar, você pode ter certeza, viu? Ricardo vai chegar no local politicamente de gestão bem longe. Bom, eu oro por todos. Ele é o vice-prefeito, eu oro. Mas eu não entendo de política. E eu também não. Então eu não costumo dar opinião. Mas eu queria que você falasse o seguinte: como vocês chegaram a esse modelo de vocês terem um estúdio móvel nos eventos, de vocês poderem trazer uma comunicação social, tá certo? Imediata, em real time. Como vocês chegaram a isso? Quando eu cheguei para ajudar ele e o próprio Emílio, ele tinha dito assim, precisamos fazer alguma coisa diferente nessa questão de estar perto do povo. E aí ele teve a ideia, eu tive a ideia junto com ele, da gente criar o Estúdio Móvel, a Prefeitura Móvel, que hoje ela faz as transmissões dos eventos da Prefeitura em tempo real. Tá? O que eu acho bacana. Faz em tempo real. Muito importante. E faz em tempo real e faz com o jeito e a cara da Prefeitura. Tá? Ali é a Prefeitura através da sua transmissão. Então assim, e para mim que trabalho junto, é uma equipe, né? A gente tem uma equipe grande lá, você conhece, você falou aqui no bastidor, vários nomes de pessoas que trabalham nessa... Eu conheço quase todo mundo, de Marcelo Lobo, que está na produtora. Todo mundo eu conheço. Lá você conhece e você falou aqui no bastidor. Mas eu acho que o jeito de Emília e Ricardo gerir a cidade é perto do povo. E não tem nada melhor que trazer para o povo através das redes sociais. Né? As redes sociais... Ela blindou, ela não, o Ricardo, né? Ele blindou de forma muito competente, quando ele traz Gleice Queiroz. Confio na companheira Gleice Queiroz, jornalista, alguém botou ali, eu sou seu fã, Noab Davi, obrigado, viu, querido? A Chupisca. Eu conheço a Gleice do tempo em que a Gleice se formou em jornalismo. Eu estava na TV APNP e ficamos amigos, depois eu me tornei evangélico. Gleice tem esta visão, é irmã de um pastor da Assembleia de Deus, e eu sempre acompanhei a forma com que ela escreve muito bem. E houve alguns percalços dela em
no governo do Estado. Na época, eu me posicionei a favor dela, porque eu acho que o jornalista não pode abandonar um colega jornalista, e Gleice representa o orgulho da nossa classe. Eu estou falando isso porque eu conheço muito bem, sei da postura ética dela e da forma com que ela abraça. Ela esteve na Secretaria de Educação brigando pela escola pública, mas aí os interesses vão, eu não quero chegar ao mérito se ela teve razão ou não. O fato é o seguinte, ela está aí, ela vem com a prefeitura e ela cuida com muita competência. Eu recebo diariamente os releases da prefeitura, mas o que me fascina mesmo é essa vibe das transmissões de vocês. Como é conviver com Nuber Bonfim, que era uma fera na TV Sergipe. Você tem Fredson Navarro, esse é mais jovem, né? É do Sistema Atalaia de Comunicação. Nunca tive com ele. A Ale, que eu não a conheço, parece que ela também socorrou. Ela estava um pouco afastada, porque ela foi mãe, estava um pouco afastada. Eu não a conheço. Mas nova, tem o Fábio Riveras, que é um dos grandes companheiros. Tem Léo Levi, tem Diego Rios, tem o Diego eu não conheço. Ricardo formou um time maravilhoso. O Tom, né? O Délio na parte dessa. Então tem um monte de gente lá na Secom que são brilhantes. E Ricardo fez um time muito, muito vencedor. Você sabe que não é minha área, essa área de comunicação. Mas você compõe o elenco artístico. Eu faço parte disso, né? Eu faço parte disso porque eu gosto muito dessa área, né? Mas assim, vocês são jornalistas, vocês têm essas formações. O jornalista hoje não precisa ter diploma. E eu vou te contar um segredo a você. Eu não tenho diploma. E você sabe que é Adilberto de Souza, né? Temos a mesma formação. Pronto. E é brilhante escritor, né? Começamos a nossa carreira no Diário de Aracaju há mais ou menos, o Adilberto é mais novo do que eu, 2 anos. Eu tinha 17 e Adilberto tinha, quando entrou, já estava 2 anos lá, ele entrou como operador de ponta a ponta. Irmão de Aldeci. Então fomos do Diário de Aracaju, eu e Adilberto. Então nós não temos, pelo menos eu falo por mim, a não ser que ele tenha estudado depois. Nós somos jornalistas provisionados. Mas hoje já são legalizados. Nós temos registro profissional. A minha primeira carteira que me provisionou foi de 1978. Não era nem Aracaju. Então eu sou jornalista profissional. E hoje o Supremo entendeu que o jornalista não precisa ter mais diploma. Eu acho que um jornalista com diploma, ele tem uma formação mais eminente. Porque ele vai entender das responsabilidades sociais, éticas, mas se ele não tem, conseguir o registro dele, colega do mesmo jeito, não vai se discutir isso. Mas isso te habilita. Você hoje pode comprovar que você é jornalista. Eu sou um digital influencer, eu sou um blogueiro. Você quer ser blogueiro? Eu quero ser blogueiro, eu quero estar no mundo da leveza. Né? Então, assim, mas assim, é um ambiente muito, muito bom, né? Eu gosto disso. Mas essa sua performance, você estava muito bem entrosado no seu Instagram, você hoje tem uma visualização bacana, você tem mais de 50 mil seguidores. Eu costumo dizer que ter seguidores em quantidade eu posso até comprar, né? Calma. Eu posso até comprar, mas é preciso ter conteúdo. Você vai no feed. O feed mostra quem é você. O feed mostra qual é o seu tipo, qual é o seu gênero. Então, assim, eu tenho muito conteúdo. Né? Acho que visualização para mim, se você olhar se eu me preocupo, eu não me preocupo, tá? Eu não me preocupo, mas tem muita visualização. Já ganha dinheiro com isso, já ganho dinheiro lá nas plataformas. Encontrei a primeira pessoa que ganha dinheiro em Sergipe. Não, hoje várias pessoas ganham dinheiro com redes sociais, várias.
lá nas redes vizinhas, quem é motorizado, quem tem os... ganha dinheiro sim, né? Hoje as pessoas chamam a gente para fazer uma merchandising. Quando você é contratado para fazer um comercial, uma propaganda, sim, mas eu digo ser monetizado. Não, eu sou monetizado sim, não, sou sim, lá no YouTube não, no Kawaii, no TikTok, eu sou sim. Eu aboli isso. Não. Eu tirei de minha vida. Não, mas é aí que dá o dinheiro. É lá que dá o dinheiro. O Instagram dá a vitrine. O Instagram é o shopper. Você não sei porque você saiu. Você pode pegar os seus conteúdos. Eu não achei que agregava nada. Não, mas e aí? Hoje, mas agrega, sabe por quê? Tudo que a minha entrevista aqui, a nossa entrevista, que eu espero que não caia, vai estar lá nas minhas plataformas vizinhas. Tá? Vai estar lá, eu vou colocar nas plataformas vizinhas. Isso é muito bom. Isso é muito bom quando você tem as plataformas que podem parar você. Eu não sei porque você não tem, você é um cara leve. Não, eu cheguei a ter 12 mil seguidores no TikTok e cheguei a 4 mil no Kawaii. Pronto, o cara. Aí aboli tudo. Você sabe que não precisa mais, para você ser monetizado, para você estar ganhando, não precisa ter seguidores, né? Tem que ter visualizações. Eu tenho, se você olhar no TikTok ou lá no Kawaii, eu tenho quase nenhuma. Mas tem visualizações, sim. Então quando você tem, você ganha. Pouco não, R$1, 50 centavos e pá, né? Mas uma coisa legal disso tudo não é nem a questão financeira, né? É a questão de você poder levar para as pessoas aquilo que você é. Você levar para as pessoas essa motivação como ser humano, tá? Dizer assim, dance, que você pode dançar, tá? Então assim, eu acho legal quando você pode... Eu como no mercado, lá no Dodó, naquele povo todo ali, como eu como no Sai Brasa, com o maior prazer do mundo e mostro do mesmo jeito. Se você não vai entender porque as pessoas gostam tanto de me ver comendo, pergunta, eu também não sei. Eu sinto inveja. Não, mas... Eu sou diabético, tem dia de domingo que você tá com uma toba de cuscuz com feijão. Com feijão. Eu amo isso, mas se eu fizer isso... Mas aí, pergunte, e aí as pessoas, quando me encontram na rua, rapaz, você comeu... E o pior, que as redes sociais hoje sabem mais da gente que da gente mesmo. Isso é transparência, Oswaldo. Você tem a mesma visão do que eu tenho. Eu não estou preocupado com o que pensam, eu não estou preocupado com o que dizem, entendeu? Na realidade, eu não me preocupo com mais nada. Eu sou o que sou e quem não gostar, exclua. Saia da minha rede social, não tem problema não. Eu me preocupo um pouco, eu não entendo nessa seara. Eu só sei que as pessoas gostam, param, conversa. É bom demais quando alguém para tirar uma foto, né? Eu gosto. E todo mundo. Eu acho que nós que somos pessoas públicas temos a obrigação de ter que atender ao fã. Uma das coisas que eu fico muito triste mesmo, tá? Eu trabalhava na Petrobras com muita gente. Eu trabalho nos eventos com muita gente. Eu gerencio muita gente. E muitas vezes ela para perguntando, tá lembrado de mim? Putz, isso me dá uma dor no coração. Mas basta você dizer, ainda não, eu tô idoso. Pronto, aí eu uso a carteirada de idoso para poder dizer, é verdade, não sei, me lembre. Mas isso acontece com todo mundo. Mas eu não gosto disso, né? Teve uma vez que o cara encontrou comigo, ele perguntou assim, tá lembrado de mim? Eu disse, cara, não. Ele disse, eu nunca vi tão rápido, né? Ele disse para mim assim, eu sou o cara que trocou o pneu do seu Passat velho. Rapaz, já me aconteceu diversas vezes. Que eu socorri alguém, que eu ajudei alguém. Eu confesso a você que não lembro. E aí eu digo, eu me magoei, eu me preocupo. Se magoei, perdão. Não, magoou não. Entendeu? Se eu magoei, perdão. São 19 horas e 57 minutos. Já vamos embora, né? Já, daqui a pouquinho o Instagram tá desligando. E eu já vou, é bom sair antes, para não perder essa leveza, né? E quero primeiro agradecer a você, eu estou extremamente feliz. Eu que agradeço. Sabe alguém que está com o coração leve, é ter conversado com você. Valadão, você não tem ideia como eu te admiro. Do seu jeito, da sua leveza. É recíproco. Entendeu? Mas assim, eu sou mais que você. Você foi o meu herói. Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu tenho 3 minutos, vai ser rápido. Eu atingi um patamar
na televisão que eu tive a maior audiência desse estado, né? Isso comprovado pelo Ibope, que está no sindicato com o Fernando Cabral, tem esse Ibope. A maior audiência de um programa local eu tive. Mas isso não me fez uma pessoa mais vaidosa. Tive algumas vaidades, hoje eu tenho bem menos. A minha conversão ajudou a eu me desnudar disso. Então você veja bem, mas eu fiquei sempre... Chocolate diz o seguinte: não importa o tamanho do seu sucesso. O que importa é o tempo que ele perdure. Eu comecei minha vida com o programa Luiz Trindade. Eu me lembro. Tá? Eu era produtor, eu era júri de televisão. Então, se você for olhar, eu tenho mais de 50 anos na comunicação. E aí eu encontro um cara que fez o que eu não tinha coragem de fazer. Você me estimulou a estar aqui. Tá? Pô, eu tô lhe dizendo. Pô, cara, você é doido. Chega fica emocionado, cara. Eu disse isso a Helena, foi o cara que me empurrou assim, vamos, você pode. Ele, pô, se ele pode, eu posso. Aí no dia que eu te conheci, eu queria dizer tanta coisa, mas foi um período que a gente ficou numa sombra assim, estava muito sol, e aí eu não conseguia dizer. E depois no mercado, a única coisa que eu conseguia dizer é o seguinte: sou seu fã. Eu também sou seu fã. Entendeu? Então, não me faça chorar, viu? Eu tenho certeza que você, como me estimulou a estar aqui, para que isso aqui é o seguinte, gente, eu estou dizendo aqui, ei, eu estou vivo, eu estou produtivo, eu estou numa TV pequena, mas eu estou num mundo globalizado da internet. Eu tenho reconhecimento hoje, se você botar no Google, aparece várias páginas aparece mesmo. Da minha história, entendeu? Mas eu estava de uma forma obscura, eu não estava nem morando aqui no centro, estava no Socorro, calado, quietinho, achava doente, passei por uma cirurgia, e quando eu saio disso tudo, eu digo, se Oswaldo pode, eu também vou dançar. Beleza, vambora. Obrigado, Oswaldo. Beijo. Até amanhã, às 19 horas. Fui. Porque todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, tem Valadão Informal, Valadão TV, _ podcast. E você aí, que segue o Oswaldo. Beijo. Esse cara é um exemplo de incentivo às pessoas da terceira idade como eu. É mesmo. Beijo. Deixa eu fazer aqui um negócio que eu estou pensando. Isso. Esse xizinho aqui que vai ser fundamental. Deixa eu sair. Tá? Não vou.